todos os trabalhadores e aparentemente benéfico de redução da jornada de trabalho. Nenhum. Uma matéria tão importante, tão significativa, como diz o Celso, com efeitos não só sobre os contratos de trabalho, mas sobre a economia do país, ser votado, ser incluído em pauta, isto não é possível. Não é possível que se coloque a votação num ano de eleições e que nem precisa pensar mais. Em votação, ela seria aprovada. Então é inaceitável que um assunto dessa importância, de significado econômico, porque vai mexer na economia, não gera postos de trabalho, não é possível que isto seja posto em pauta. E essa tem sido a luta da Federação em Brasília. Não fosse o ano eleitoral, o entendimento é de que ela não seria aprovada. Mas ela está há 16 anos lá. A questão é a seguinte, não fosse ano eleitoral, nós teríamos espaço para discutir e ponderar adequadamente. Tem esses argumentos a favor e esse contra. Mas, André, quando a gente se furta de discutir... há 16 anos os empresários se furtam de discutir. 16 anos. A redução da jornada de trabalho passou por todas as comissões do Congresso Nacional, todas. Até comissões que não interessavam. Mas e por que conseguiram entrar? Todas. Ela era para ter sido votada o ano passado, não era ano eleitoral. Ela era para ter sido votada o ano passado. Por que esta pressão importante? É a mesma pressão do salário mínimo aqui do Estado, do piso regional. Sim, mas por que a importância dessa pressão? Você se nega a sentar na mesa para negociar o piso. Não às vésperas da eleição. Mas não é véspera, foi o ano passado. 16 anos. Está por entrar em pauta. 16 anos e aí vai ir a pauta 6 meses antes. Eu tenho um convidado que ainda não participou, por favor. Por favor. Então, só para encerrar, isso é uma luta da Federação, os argumentos têm que ser discutidos com serenidade, nós temos elementos para dizer que não é essa condição que melhora a condição do trabalho. Vai subir preço, vai haver desemprego e não há geração de impostos alguma. Geração de empregos. Perdão. Pois é, nesta ideia da geração de empregos que eu vou fazer uma pergunta muito singela, porque é o que me invade nesse momento. Vamos pegar o caso dos shoppings, que até foi uma longa discussão, trabalha domingo, não trabalha domingo, trabalha sábado, não trabalha sábado. Shoppings como exemplo de setores que trabalham 7 dias da semana. Se os empregados tiverem a redução da jornada, obrigatoriamente restarão vagas abertas para que o estabelecimento funcione no fim de semana. Não, e as horas extras, Cláudio? Bom, tudo bem. Mas as horas extras a 75%, que é a pretensão. Mas, enfim... Eu vou enxugar ao invés de abrir vagas. Bom, é o teu pensamento também, François? Cláudio Brito, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Antes de começar a falar, eu queria elogiar enormemente o formato do evento de vocês. Eu acho que é muito válido esse formato, colocar opiniões opostas frente a frente. Isso dá conhecimento, isso dá embasamento para que as pessoas que estão nos assistindo, elas possam ouvir os lados e decidir. Porque muitas vezes, no dia a dia delas, elas só ouvem um lado da moeda. Então é muito importante realmente esse formato. Antes de entrar no debate, e eu estou ansioso para entrar no debate com os meus colegas, e aqui dou boa noite a eles também, eu queria fazer uma breve introdução e me dirigir não a vocês, mas aos trabalhadores, a nós trabalhadores do Brasil. Bastiat, que foi um escritor francês, nasceu em 1801, logo no início do século XIX, ele dizia que todo ato na nossa vida tem 2 tipos de consequência. A primeira dessas consequências é a consequência que a gente vê, é a que acontece logo depois do nosso ato. A segunda consequência é a que a gente não vê, porque ela ocorre posteriormente ao nosso ato. Vou dar um exemplo simples. Questão das máquinas durante a Revolução Industrial que foram tão contestadas. O que as pessoas diziam na época é que aquilo geraria desemprego, porque as máquinas substituiriam as pessoas. Aquilo ali era o resultado imediato, aquilo que as pessoas viam com facilidade. Só que é necessário que a gente enxergue um pouco mais além. E as máquinas acabaram gerando muito mais emprego e um desenvolvimento enorme para a sociedade, que é resultado do que a gente está vendo hoje. Então, com base nisso, embasado nisso, eu queria dizer algumas coisas. E respondendo a sua pergunta. O argumento que estão usando para nós, dizendo que aumentará a quantidade de emprego disponível para nós trabalhadores, ele é enganoso. Ele é um argumento de curto prazo, ele é aquilo que a gente vê. Porque existem 3 consequências muito fortes que nós trabalhadores vamos sofrer depois que isso acontecer.
O primeiro deles é o aumento do preço dos produtos. Respondendo à sua pergunta, vai contratar mais gente no shopping? Possivelmente vai. Agora, o custo vai aumentar e o produto vai ficar mais caro. Menos pessoas irão comprar o produto porque ele deixou de ser acessível. Ele se tornou mais caro. E daí as pessoas, de repente, terão que fechar lojas, fechar fábricas, porque o produto delas passou a ser mais caro. E daí você gera o desemprego. Você sempre tem que ver o que você vê e o que você não vê, aquilo que está lá na frente. Segunda consequência, o Brasil perde competitividade no mundo. Para mim, não interessa qual é a jornada de trabalho na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Coreia. Para mim, quanto menos eles trabalharem, melhor, porque mais competitivo será o Brasil, mais produtos virão a ser fabricados no Brasil, mais o Brasil exportará, e melhor será a nossa competitividade e mais empregos se gerarão aqui no Brasil. Não é o caso, eu vi você falando, a questão de chibata, não é a questão de escravizar, de chibatar. Empregador nenhum, patrão nenhum quer ver o nosso mal. O empregador quer ver o bem do empregado. Porque o empregador, ele está visando a melhor remuneração sobre o capital dele. E isso significa ter o melhor produto e a melhor produtividade. E um trabalhador doente, um trabalhador estressado, um trabalhador que passa fome, não é um bom trabalhador. Então ele vai querer remunerar adequadamente. Desculpa, eu não interrompi vocês em momento nenhum, peço que não me interrompam, por favor. Então fica no teu lado. O nosso lado é nosso. Tu não pode falar. A terceira coisa é a capacidade de trabalho. As pessoas têm diferentes capacidades de trabalho. Estipular um padrão de horas de trabalho é errado. Porque o André, possivelmente, por ser advogado, tem condições de trabalhar 60 horas por semana. E um gari não pode trabalhar 40. Porque é um tipo de trabalho diferente. Então, cada tipo de indústria, cada tipo de trabalho, e mesmo dentro de uma mesma empresa, cada tipo de função tem que ter horas diferentes. E isso, quem tem que resolver são os sindicatos e os trabalhadores com o empregador, e não ter uma regra. O salário mínimo que foi citado aqui, ele também não é positivo, porque hoje um salário mínimo nacional prejudica quem está em São Paulo, que o custo de vida é mais caro, e beneficia quem está em Rio Branco, que o custo de vida é mais barato. Um salário mínimo regional prejudica o trabalhador que está em Porto Alegre, que o custo de vida é mais caro, e beneficia o cara que está em Bagé, que a gente não é onipresente, a gente não tem as informações o tempo inteiro. Então isso tem que ser lado a lado. Por fim, eu queria colocar uma coisa. Uma sugestão aos sindicatos e à CUT. Se eles realmente querem nos ajudar, o problema não é o salário que nos pagam. O problema é quanto a gente recebe. O salário do trabalhador brasileiro é isso aqui. O problema é que metade do nosso salário não vem para a nossa mão, não vem para o nosso bolso. Só metade do salário vem. A outra metade vai em imposto de renda, para os sindicatos, para o INSS, para o FGTS, serviços que nós não recebemos. Confins, Sistema serviços S. que nós não recebemos. Bota tudo. Se nós não tivéssemos os impostos, se eles lutassem para que nós não tivéssemos todos os impostos, nós estaríamos recebendo o dobro. E mais do que isso, quando a gente vai comprar um produto, quando a gente vai comprar uma geladeira, quando a gente vai comprar um carro, lá dentro daquele produto tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem imposto de renda. Rasgando papel. Estou gerando emprego. Contribuição social sobre o lucro líquido. Tem tanta coisa que se reduzissem os impostos sobre esses produtos e diminuíssem os impostos nos nossos salários, os produtos custariam a metade, nós ganharíamos o dobro e o nosso poder de compra seria maior. Leonardo. É isso que eu queria falar dos trabalhadores. Mas já diminuiu impostos, isso não aconteceu. Nós lutamos com a governadora Ieda Cruz para não aumentar impostos duas vezes. E com Lula, vocês lutaram? Com Lula, sim, senhor, muitas vezes. E nunca baixou um produto, o preço de um produto em Porto Alegre, nem no Rio Grande do Sul. Então não fale em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fale em Brasil. E nós, para sair da crise, propusemos a redução da jornada de trabalho com a redução de salário e IPI e não baixou o preço de nenhum produto. Não baixou o preço de nenhum produto. Esse é o exemplo. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que qualificar o debate e cada um assumir a sua posição. Não fala em nome de trabalhador. Quem fala em nome de trabalhador aqui é eu, Celso. Não, eu falo. Eu falo em nome de trabalhador. Não, senhor. Eu sou trabalhador, meu amigo. Eu sou trabalhador. Meu avô era caminhoneiro. Meu pai trabalha desde os 16 anos de idade. Qualifica o debate, assume a tua posição. Te qualifica antes de debater comigo. Assume a tua posição. Te qualifica antes de debater comigo. Assume a tua posição.